No Brasil, segundo dados do Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, existem cerca de 8 milhões de famílias constituídas por mães que criam seus filhos sem a presença do pai, o que configura um aumento de 150% em relação ao mesmo estudo realizado em 2000. Conforme pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça, existem cerca de 5 milhões e meio de crianças brasileiras sem o nome do pai na certidão de nascimento. Eu nunca conheci meu pai, então eu nunca tive contato com ele, nunca tive a presença dele na minha vida. Mas a gente não tem um convívio muito próximo, é só por ligação mesmo. Se separou da minha mãe desde quando eu tinha uns 3 anos, ele era alcoólatra, então ele sempre chegava em casa bêbado e batia na minha mãe. Tenho contato com ele, sei onde que ele mora, a gente se liga, mas não é frequentemente por receio de falar muito sobre meu pai, porque ele foi uma pessoa que, além de ter machucado minha mãe fisicamente e sentimentalmente também, me machucou também. Ele nunca fez parte da minha vida. Eu o conheci com 18 anos porque eu achava injusto o fato dele não ter me ajudado em nada, né? Me ajudado não, ajudado minha mãe, na verdade, né? Com nenhum custo de nada e nem com a minha criação. E aí eu falei, eu preciso fazer faculdade, não tenho dinheiro para pagar uma faculdade sozinha e minha mãe também não tem. E aí ele vai ter que se responsabilizar. Então eu corri atrás dele com essa idade. Mas se arrependimento matasse, eu nem estaria aqui hoje, porque foi um único contato que não valeu a pena. Eu fui criada pela minha mãe, pela minha avó, pelos meus tios, né, que é no mesmo quintal. Então eu sempre tive a presença da família da minha mãe inteira, muito forte, né, toda a minha infância, toda a minha adolescência. Foi estranho porque os meus irmãos têm pai, né, e os pais dele eram um pouco mais presentes do que o meu, pelo menos, eles conheciam. Então, era muito estranho meus irmãos ir passar o final de semana na casa do pai e eu não. Mas, incrivelmente, eu nunca senti muito a falta dele, assim. Minha mãe sempre, eu acho que supriu com todas as necessidades, assim. Mas ninguém nunca foi de comentar muito sobre ele, até porque eu mesma pedia. Eu lembro que eu tinha uma raiva dele, assim, quando eu era pequena, mas assim, de não querer conhecer, de não querer estar com ele, de não querer estar perto dele. Então, sempre foi muito suprida, assim, a falta dele. Assim. As datas comemorativas são, assim, são péssimas, ainda mais no âmbito escolar, que todo mundo faz aquela gravatinha pro pai e você faz para dar pro seu tio, por exemplo, ou não faz, ou faz só para poder desenhar, pintar na escola. Então, assim, eu acho que as datas comemorativas é onde eu mais senti falta dele. Várias lembranças, mas o que eu me lembro que sempre foi minha mãe. As lembranças que eu tenho do meu pai pequeno foi quando ele chegava em casa bêbado, batia na minha mãe e eu entrava no meio para ele não bater. Ou quando estava eu e meu irmão brincando, ele chegava bêbado e queria que a gente entrasse e nunca mais saísse. Então eu tive a figura paterna também na infância, mas não era uma infância maravilhosa, um pai protegendo o filho. É mais um filho tentando proteger sua mãe que seu pai não batesse nela. Eu fui criada pela minha mãe, pelos meus avós, enquanto meu avô era vivo. Eu acho que é muito difícil você falar que fez diferença, sendo que você não teve algo. Então eu não tinha uma comparação de ter um pai e não ter o pai, porque eu nunca tive essa figura paterna. É diferente quando a figura paterna existiu por um momento e aí de repente o pai vai embora de casa, aí você tem uma comparação, mas eu não tive isso, então nunca me fez falta, de verdade. Eu sempre tive uma mãe, avós, família muito presente, então não me fez falta. A premissa básica da psicologia, da clínica da psicologia, é o acolhimento, seja qual for a demanda. Então, não há necessariamente uma prática específica para o cuidado do abandono, mas há sim uma literatura vasta, uma discussão teórica muito grande a respeito desse acolhimento, ser atento às questões específicas do abandono, né? Sobre após o abandono, se houve alguma figura que assumiu esse papel, qual o sentido que aquele sujeito, aquela criança, adolescente ou aquele adulto dá a esse abandono,
quais são, se existe alguma questão da falta da presença daquele sujeito na sua vida. Sim, mas se ele viesse buscar, assim, não que eu fosse atrás, eu não tenho essa curiosidade de ir atrás. Eu acho que eu já me resolvi com todas as questões que eu tinha referente ao pai, eu acho que eu me resolvi com tudo isso. Então, não que eu fosse buscar atrás como se fizesse alguma falta. Eu acho que se ele viesse me procurar, ou se ele aparecesse hoje, eu não ia deixar ele no vácuo, assim, eu não ia deixar ele falando sozinho. Eu conversaria, eu tentaria entender o porquê que aconteceu tudo isso. Porque os boatos que correm nas ruas e nos becos aqui do Conquista é que eu não ele não tem só eu de filha. Incrivelmente, parece que ele tem mais filhas aqui pelo bairro. Então, eu moro na mesma rua que a mãe dele mora, eu moro na mesma rua que as irmãs dele moram. Então, se ele viesse até mim hoje, eu tentaria saber o que aconteceu, assim, porque eu não fui a única que ele abandonou. Mas eu não tentaria ir atrás, não, porque eu não tenho nenhum motivo para ir atrás dele agora, assim, não me faz falta. Quer dizer, agora não me faz falta, quando eu era pequena talvez, né, uma figura paterna é muito importante, a figura de um homem numa casa é muito importante, mas hoje não faz diferença. Tenho vontade mesmo de estar com meu pai, não tenho vontade de estar no mesmo lugar que ele ou morar na mesma casa que ele. Porque ele se separou da minha mãe, a gente era muito criança. Então a gente não sabe o que ele faz, o que ele se passa, como que é o dia dele. A gente teve um dia que ele pediu pra gente passar um final de semana na casa dele, eu não consegui ficar nenhuma tarde. Eu inventei que eu tinha trabalho da faculdade para poder ir embora rápido de lá. Porque eu não consigo mais ficar de frente com ele no mesmo ambiente. Porque ele pensa que, como que a gente cresceu, ele pensa que ele perdeu tempo quando a gente era criança. Então, se ele vê agora eu assim, ele me trata como se fosse uma criança. E ele não sabe como a gente cresceu. Então, é isso que bloqueia. Eu não tenho um vínculo com ele mais. Porque a gente já cresceu, eu perdi minha mãe, mas ela deixou um ensinamento grande para mim e para meu irmão. E a gente sabe se virar sozinho. Porque sempre foi eu, minha mãe e meu irmão. Nunca foi meu pai. Meu pai nunca entrou na história. Só entrava no dia 5 ou em datas comemorativas. Eu teria como qualquer ser humano, pela questão humana da coisa, não como pai, porque ele não desempenhou esse papel. Para mim, ele foi apenas um procriador, então, não como pai, como ser humano, sim. Como uma pessoa normal, que eu iria manter uma relação, talvez de amizade, um convívio, mas eu acredito que a paternidade é algo que se desenvolve com a criação mesmo, né, da criança e o desenvolvimento disso. E como pai eu não teria contato hoje para chamá-lo de pai, ai pai, enfim. Agora como ser humano, sim, sem problemas. Não tenho nenhuma mágoa, nem rancor. Meu nome é Maria Auxiliadora, meu apelido é Dora, desde criança. E sou mãe da Bruna, né? Hoje enfermeira, formada, né? Com muito esforço, né? Com muito companheirismo, mas graças a Deus chegou aonde nós queríamos que chegasse. Meu nome é Sandra, eu tenho 46 anos, tá? Sou aposentada, tenho 4 filhos, uma tem 24 anos, se chama Gabriele. Ela cursa enfermagem, eu tenho 2 de 18 anos, são gêmeos, um trabalha no Burger King, um só estuda, e um tem problema de saúde renal, faz tratamento no HC. E eu tenho uma Giovana de 14 anos. Eu não fui mãe só porque eu tive apoio da minha família, mas a questão assim, de ser mãe só, socialmente falando, não é fácil. Porque para você assumir um papel realmente de mãe, educar, estar presente, você se anula por outras questões, né? Porque você pensa no futuro do seu filho, na educação, no desempenho, né? Então, eu já sabia que eu ia ser mãe só desde o 2º mês de gravidez, né? Quando houve a negativa em assumir a paternidade da minha filha, né? Então eu abracei isso como uma causa, mas foi uma causa de amor. Eu nunca tive muita sorte. Com a minha primeira filha de 24 anos, o pai dela me prometeu assim, várias coisas, ela acabou me abandonando e me deixando sozinha com ela, com a de 24 anos. Eu queria ir sozinha
com o apoio assim da minha tia, que me criou, que é uma mãe para mim, né? Aí depois eu fiquei grávida dos gêmeos, tá? Tive muita dificuldade, por quê? Porque um nasceu com um rim único. E ele ficou internado muito tempo e era praticamente, eu tinha que deixar um com a minha tia e ficar no Hospital das Clínicas o tempo todo, 3 meses. Então foi difícil para mim essa fase, porque eu sentia falta do pai, né? Às vezes eu chorava, eu ficava fraca, eu ficava emocionada, eu sentia assim falta de uma presença masculina, né? Por mais que eu precisasse ser forte, mas às vezes a gente se torna fraca. E a Gabriele, ela ficou até os 14 anos sem ter contato com o pai dela. Depois dos 14 anos, ela começou a ter contato com o pai dela, tudo. Ele morava no Rio Grande do Sul, ela ia para lá, eles se falavam direto. Ele já chegou a vir aqui na minha casa visitar ela, tudo. Pagava pensão para ela, só que ele faleceu, tá? O pai dos gêmeos, ele teve contato com gêmeos até uns 5 anos. Eu morava em Interlagos, né? Mas aí eu mudei para Vila Mariana, nós perdemos o contato. Ele não procurou saber e eu também não procurei saber. Mas aí há 2 anos atrás ele foi intimado, acharam ele foi intimado a pagar pensão alimentícia. Ele está pagando, a gente sabe onde ele mora aqui no centro da cidade, e assim, é só a pensão que ele paga sem nenhum contato. Eu procurei sempre suprir todas as necessidades, mas assim, eu sempre deixei a Bruna consciente de que ela não tinha a presença de um pai. Ela tinha o avô, mas eu nunca deixei que ela chamasse o avô de pai, né? Então assim, na cabecinha dela eu fui desenvolvendo isso praticamente desde o 2º ano de idade, né? Então assim, aparentemente, ou assim, a própria realidade fez com que ela superasse isso, porque não havia uma comparação, porque não havia um pai presente, entendeu? Então, ela foi crescendo, mas assim, eu nunca deixei de falar, deixei de conversar, deixei em aberto para ela conhecer o pai. Então, não foi uma questão de omissão. Hoje, no direito, a guarda, ele tenta garantir esse direito da criança e do adolescente em ter um contato com os 2 genitores, né, com os 2 pais, tanto a mãe quanto o pai, dentro da ideia da guarda compartilhada, em que tanto o homem quanto a mulher dividiriam essa função da parentalidade. Dia dos Pais, assim, eles nunca falaram nada, eles são muito quietos, mas eu acho que eles sentiam dentro deles, né? Porque Dia dos Pais, todos os pais iam, tinha aquele café da manhã na creche, na escola. E eu sentia mal, eu chorava que escutava aquela música do Pablo Júnior, que se chama Pai, né? E eu chorava muito, porque eu falava, nossa, eu não dei um pai para meus filhos. Aquela música me emocionava, né? Nossa, mas tudo bem. E eles cresceram, passei por muita dificuldade com eles pequenos, né? Ainda mais 2, com gêmeos, 2 crianças. Sozinha, para trabalhar, para pagar aluguel, para arcar com tudo dentro de casa. Aí a minha tia, que foi uma mãe para mim, né, me ajudou muito, amigos, tudo. Né? Hoje as coisas estão mais fáceis, porque todos cresceram, né? Todos cresceram, já estamos, são homens do bem, meninos do bem, as minhas filhas também. Nenhum deles deu para o lado ruim. Só me dão orgulho, tudo, não tive, eu acho que eu dei uma criação como as pessoas falam, nossa, parabéns pelos seus filhos, você criou sozinha, seus filhos são educados, você soube criar, e eu tenho orgulho disso, eu me sinto assim, né, cheia, quando as pessoas falam, né, elogiam meus filhos. O conselho que eu daria para uma mãe que vai criar seu filho sozinha, que pode estar gestante e não tem acompanhamento, que assim, não é fácil, mas se você se empenhar e ter aquilo na mente, que você tem que educar, que aquela criança que vai nascer vai depender de você, então você supera tudo. Porque hoje eu tenho resultado disso. Mas o conselho que eu dou para uma mãe solo, se o pai não vale a pena, porque se ele ama, se ele quer saber, não adianta a mãe correr atrás, ele tem que vir. Então não força, porque assim, amor não se força, né? Amor não se força quando o pai, não existe ex-pai, né? Existe ex-namorado, ex-marido, mas não existe ex-pai. Então não adianta forçar o amor de um pai, que ele gosta do filho,
se ele não quer nem saber. Então, o conselho é ela criar sozinha, ela explicar a situação, ela não deixar o filho se sentir inferiorizado, porque os amiguinhos da escola têm pai e ele não tem, né? E assim, procurar trabalhar isso na cabeça da criança, né? Porque trabalhando isso muito bem, a criança vai ficar estruturada. Ah, que filho criado sem pai não presta, não sei o que lá, porque é criado sem pai. As pessoas falam, ai, tá vendo porque é assim, foi criado sem pai, não teve um pai, mas nem sempre é assim. Tem pessoas que têm pai, filhos, criança, adolescente que tem pai e não tem educação pronta mais de que se foram criados sem pai, né? A Amanda hoje é uma mulher resolvida, que viveu cada medo, viveu cada trauma, tudo aquilo que precisava ter vivido na infância, que precisava e não precisava, mas viveu tudo que apareceu para ela, entender seus processos, para fortalecer outras pessoas, para ajudar as pessoas. A Amanda hoje trabalha para ajudar crianças, hoje a Amanda trabalha em CCAs como professora de dança, não só para ensinar dança, mas sim para ajudar na autoestima, assim para ajudar as crianças a entender que há outros caminhos a ser seguidos e não só aquilo que está tão à frente, que está tão explícito para elas. Hoje a Bruna é uma futura mamãe, sou enfermeira, formada em 2010, atuo com auditoria de enfermagem, trabalho num convênio, sou muito realizada profissionalmente. Na verdade, as coisas tomaram um curso que eu acabei não precisando da questão financeira para fazer faculdade. Eu me formei via ProUni, então eu não paguei um centavo da minha faculdade, eu tive uma bolsa integral. Foi fruto do meu esforço mesmo, a minha formação, eu não dependi do meu pai para isso como eu achei que dependeria. Se eu sou o que eu sou hoje, eu agradeço 100% a minha mãe, porque se você não tem uma pessoa na sua vida para te apoiar, para te estimular, para te fazer subir a hora que você está caindo, você não vai. Então, eu digo que não ter pai não me fez falta, muito pelo contrário, construiu o ser humano que eu sou hoje. E eu sou muito grata à minha mãe por isso. Abraço. Abraço. Não choramos porque a gente é demais.